Pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Quando o espírito repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado, algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. A miúde é uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar seu passado ou no futuro. Pobre homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais-vos muitos sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos como dormimos? Que são os sonhos? Tem umas coisas interessantes aqui, né, nesse slide. Primeiro, quando a alma se emancipa, naturalmente ela entra em contato com os outros espíritos. Então é aquela possibilidade de ajuste de rota. Você viu o que você tem feito, seus desejos, seus objetivos, vê o que foi planejado, pode conversar com seu anjo guardião. Você pode ver até, dependendo do grau evolutivo, saber que dependendo do que você está fazendo agora e do que você poderá fazer no restante da sua existência, que tipo de encarnação você já pode estar preparando. Olha que coisa bela. Então todas essas informações, os lugares onde visitamos, as coisas que vemos, tudo isso junta num flash. Lembrando que 10 minutos para o espírito pode buscar uma gama de informação que talvez a gente não consiga em 5 horas. Agora imagina 8 horas de sono. Claro que tudo isso vem fragmentado. Por isso que às vezes a pessoa sonha que está comendo feijoada com papa, que daqui a pouco está na nave espacial, que daqui a pouco sonhou que não sei o que viu o irmão, que conversou com não sei quem. Por quê? São muitas informações que o espírito traz em si. Então, tudo isso, todas essas recordações, aliada a um estado do organismo, pode acontecer da pessoa, do organismo estar num estado de confusão muito grande, e isso também interfere na hora do espírito trazer para a vigília as informações. Como por exemplo, uma pessoa de noite comeu e repetiu uma feijoada. O organismo está ali drenando todo o sangue para fazer aquela digestão, quebrar todas aquelas gorduras. Então a atividade cerebral já fica mais reduzida. Mais ainda, todas essas informações juntas e a pessoa sonha que daqui a pouco que está andando de avião e pula em cima de um elefante, daqui a pouco ela está andando na chão, porque são muitas informações que junta, e aquele quadro faz com que a pessoa às vezes não entenda nem o que aconteceu. Mas são informações, todas elas, que o espírito, ou a esmagadora maioria, que o espírito vivenciou e que ele não consegue ordenar perfeitamente. Continua o espírito. O sono liberta a alma parcialmente do sono. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo num estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desliga da matéria.
Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem, trabalham mesmo em obras em que se lhes deparam concluídas. Quando voltam, morrem na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, quando vamos para o mundo espiritual durante o estado de sono, podemos nos instruir, nós já falamos sobre isso, aprender, organizar as nossas encarnações, etc, etc, etc. Isto pelo que se concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar por longas horas na perturbação, na incerteza de tantos que já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que vós aqui tantos se deleitam. Vão beber doutrinas mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8, 9 horas de ventura e de prazer. Também as antipatias invencíveis se explica pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença a homens que não cuidam de conquistar novos amigos, por saberes que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi muito mais do que suponde na vossa vida. Isso aqui é muito interessante, né? A liberdade que alguns têm de ir até a outros lugares. É aquela expressão que está lá no Apocalipse, né? Se você é limpo, limpe-se mais ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. Então, a alma livre, essa é a diferença. Às vezes eu vejo algumas pessoas, olha, durante o sono você ora e peça que o seu anjo da guarda te leve para tal lugar. Essa prática, de alguma forma, pelo fato de você orar, pelo fato de você desejar, te eleva um tanto quanto em relação ao seu estado natural, mas não muda a sua natureza. Após a emancipação da alma, a alma vai onde ela quer ir, e não onde ela acha bonitinho, e não onde ela acha que as pessoas vão ficar felizes com ela. Ela vai onde ela quer. É a mesma coisa você chegar para um dependente químico, fala assim, olha, tá vendo aqui? Com esses 10 reais, vá para uma floresta, lá tem ares, você lá vai passar, vai meditar sobre a natureza, vai ver as belezas do mundo, vai respirar um ar puro, vai ver pessoas caminhando, fazendo exercício, olha como vai ser bom. Aí ele, isso é muito importante mesmo, é uma boa ideia que você me deu. Aí a pessoa dá o dinheiro na mão dela e ela vai caminhando ao ponto. E quando ela começa a caminhar ao ponto, ela lembra da droga que ela usa. E ela naturalmente vai seguir para aquela boca, vai comprar a droga e vai gastar todo o dinheiro na droga. Por quê? Porque é o que ela quer fazer. Uma coisa é o que ela acha bonito, o ideal, uma coisa que as pessoas vão respeitá-la. Outra coisa é o que ela quer fazer.
Então, não vamos fazer agora uma prece para que a gente possa subir tal na presença do anjo da guarda. O anjo da guarda, você está fazendo uma prece para o seu anjo da guarda, o anjo da guarda está só olhando para você, porque ele te conhece, ele sabe a sua natureza. Você não vai enganá-lo, ok? Claro que se você pedir um conselho a ele, ele vai te dar, mas ele não vai te proibir de ir a lugar nenhum. Isso fere a lei do anjo da guarda. Isso é muito importante. Ah, mas é um ritual tão bonitinho para ensinar para as crianças. Você pode ensinar, mas não é doutrinário. Isso fere a lei de liberdade. A gente faz o que a gente quer fazer. Não adianta. Pode criar qualquer sofisma da paixão. A alma, ao se emancipar, vai onde ela mais quer ir. Simples assim. Continua o espírito. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, encarnar entre vós. Para quem estava estudando as simpatias e antipatias, né? O espírito superior, naturalmente, ele tem antipatia por nós. Mas ele tem um alento de, durante o sono, ir encontrar os seus, visitar os mundos superiores, e se instruir com seu anjo da guarda, ver as belezas do universo. E isso é um lenitivo para que ele venha cumprir uma missão de amor entre nós. Que bonito, né? Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de que igualmente não falirem quando se propõe a instruir os outros. Olha que beleza! O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá ao meios que lhes é próprio e estarão na presença e ao lado dos espíritos simpáticos. Porque naturalmente há uma repulsa natural entre eles e nós. Por isso que eles se organizam entre eles. Quem estudou da pergunta 386 até a pergunta 391 entendeu isso. Alguns não entenderam. Não tem problema. Quem sou eu para querer impor alguma coisa? Estamos estudando a doutrina espírita. Esse é o canal Estudos Avançados da Doutrina Espírita. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Mas por que não sonhamos nem sempre? Porque nem sempre vos lembrais do que vistes. Então o sonho nada mais é do que trazer para a vigília as informações. Ok? Nem sempre sonhais, porque nem sempre nós trazemos para a vigília. Mas o espírito jamais fica inativo. Ou de tudo o que haveis visto enquanto dormis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São muitas vezes apenas a lembrança da perturbação que experimenta sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizeste ou do que vos preocupa em estado de vigília. Aquela questão, né? Quem nunca está maratonando The Breaking Bad, pá, aí a pessoa daqui a pouco sonha que está do lado do Walter White, que não existe, é um personagem, ou um desenho, ou uma preocupação, qualquer coisa. Quem mora no Rio de Janeiro, né? Houve tiroteio, acha que está no meio de um tiroteio, etc, etc, etc. Então tudo isso, porque o cérebro, ele também é um filtro que, né, recebe informações, tudo isso se mistura. É o que ele está falando ali. A não ser assim, como explicarias esses sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm?
Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. Isso aí também tem esse elemento, né? Tratai de distinguir essas duas espécies de sonho, entre os de que vos lembrais, do contrário cairias em contradições, em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares, até mesmo outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa, do que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisa do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Então, aquelas imagens confusas é a mistureba das informações da alma, das preocupações, de influência dos espíritos, influência do meio e tantas outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que dorme ouvindo aquela pessoa que liga a televisão e deixa a televisão assistir a pessoa dormindo, as informações continuam chegando ali, isso também influencia. A incoerência do sono ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhava. É como se uma narração se retrucasse em frases ou trechos ao acaso, reunidos depois em fragmentos restantes numa significação racional teriam. Os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam.